Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando, hoje chegando com mais um vídeo sobre dashboards no Microsoft Excel. É um assunto que vocês gostam bastante, é um assunto que eu também gosto, então vamos trazer alguma coisa bacana para aprender hoje. Eu trouxe aqui um exemplo de dashboards de progresso que a gente pode utilizar em diferentes áreas de uma organização. O exemplo que eu estou trazendo é para Service Desk, né? Então, fechamento de casos de suporte que são abertos pelos usuários de uma determinada organização, mas a gente poderia usar isso em vendas, poderia usar isso na área financeira, poderia usar isso na área de RH, em qualquer lugar onde a gente tenha eventualmente métricas, né? A gente consegue usar esse tipo de dashboard aqui. A ideia é a gente poder ter um gráfico, na verdade são gráficos divididos por equipes, né? Mas um gráfico que possa exibir o desempenho de uma determinada equipe baseado em parâmetros que a gente queira utilizar dentro da nossa organização. No nosso caso, os parâmetros que eu tenho, os parâmetros que eu trouxe aqui nesse exemplo, são equipes de suporte. Então, a gente tem diferentes equipes aqui da área de suporte, total de casos que eles receberam e o total de casos que eles fecharam dentro do SLA, que é o Service Level Agreement, né? Então, por exemplo, aqui no Service Desk, 31% dos casos foram fechados dentro do SLA. Se 31% dos casos foram fechados dentro do SLA, como é que eu represento isso graficamente? Então a ideia é mostrar como que a gente pode fazer para construir esses gráficos aqui, para que a gente possa ter uma aparência visual bem interessante e que ajude a pessoa rapidamente a identificar o que está acontecendo, analisar a performance e ter um poder de decisão aí mais fácil e mais dinâmico. Legal? Então, a gente vai voltar aqui para o meu computador zerado para eu mostrar para vocês o passo a passo de construção desses dashboards. Espero que vocês gostem. Então, pessoal, agora que eu trouxe aqui a planilha em branco, né? O passo a passo para a gente construir o dashboard é bem simples, não tem nenhuma mágica, nenhuma macro, é bem tranquilo. O que eu fiz? Eu criei uma planilha aqui lateral chamada base. E nessa planilha base, eu criei 20 sequências com o número 1. Por quê? Porque o que eu vou ter, de fato, são dois gráficos sobrepostos, um por cima do outro. E para que eu possa ter esses gráficos sobrepostos, a minha base vai ser dividida em 20 pedaços iguais. Então eu quero mostrar os percentuais com base em uma referência de 20 pedaços iguais. Poderia ser menos, poderia ser mais, vai de acordo com a sua necessidade, mas aqui a gente vai usar com referência nesses 20 pedaços iguais, tá bom? Então, para começar, a primeira coisa é construir essa base aqui, né? Depois que construiu, eu vou selecionar essa referência e vou clicar aqui em inserir gráficos, né? O gráfico que eu vou escolher é o gráfico de rosca. Então, ele vai entrar aqui um gráfico de rosca, bem simples, nenhum segredo aí. Vou mover esse gráfico lá para a minha área principal, que eu tenho uma planilha chamada Service Desk. Vou deixar ele lá. E vou deixar ele aqui no cantinho. E aí eu posso até diminuir o tamanho, melhorar o espaço. Primeira coisa que eu vou fazer depois de criar o gráfico eu vou remover a legenda, porque eu não vou precisar da legenda efetivamente. E uma outra coisa também é fazer essa área do gráfico aqui ser uniforme em termos de cor e também um pouquinho maior para dar uma impressão melhor, né, para a visibilidade do usuário. Então eu vou clicar aqui em qualquer um dos pontos do gráfico, daí ele vai selecionar todos, né? Vou clicar com o botão direito, formatar série e vou colocar aqui na opção de cores uma cor única, né? Então preenchimento, vou colocar um preenchimento sólido, nesse caso digamos que eu queira trabalhar com um azul escuro aqui. Então coloquei o azul escuro. Outra coisa que eu vou fazer é no tamanho do gráfico aqui, né? Na questão da forma, eu vou pegar o orifício aqui e vou diminuir um pouquinho, tá? Então eu vou colocar um tamanho, vamos testar 50% para ver como é que fica. A 50% fica desse tamanho aqui, você está diminuindo essa parte central. Eu estou satisfeito com 50%, então eu vou manter essa informação desse jeito. Então assim, a minha base está pronta, que é a parte que vai ficar no fundo. Uma outra coisa também que eu vou fazer só para finalizar é diminuir um pouco a borda do ponto de vista de largura. Ela tem 1,5 ponto de largura, eu vou diminuir para 0,75 aqui para ficar um pouquinho mais fina a largura dessa borda aqui, tá bom? Bom, feito isso, eu tenho a minha base. Como eu vou repetir isso para todos os gráficos, né, e para todas as equipes de suporte, eu tenho Service Desk, Office, Segurança da Informação, Banco de Dados e Infraestrutura, basicamente o que a gente precisaria fazer seria
seria copiar esse gráfico, não em cima do outro, sem clicar fora, e gerar 5 gráficos diferentes, que vão ser as nossas 5 bases, né? No nosso caso aqui, eu não vou fazer as 5, eu vou fazer um só, mas você já pega aí o contexto que você tem que copiar esse gráfico base de acordo com o número de valores que a gente tem ali, de acordo com o número de parâmetros de equipes que a gente queira analisar. Bom, continuando. Agora que eu tenho a base, eu preciso trazer a referência de valores, que é o percentual de casos dentro do SLA e o percentual de casos fora do SLA. Só para vocês saberem, o percentual de casos dentro do SLA foi uma continha de mais ou menos direta, então eu peguei o total de casos dentro do SLA e dividi pelo total de casos, e aqui eu peguei o 100% e tirei o valor de dentro de casos dentro do SLA, né? Então, se 31% dos casos estão dentro do SLA, se você tirar de 100%, significa que 68% dos casos foram fechados fora do SLA. Tá? Então, continha de mais e menos aqui, simples. E uma outra coisa, eu vou deixar essa planilha também disponível para vocês poderem fazer o download e montar o gráfico por conta própria, vai estar aqui na descrição do vídeo. Bom, agora para adicionar então os resultados do Service Desk, a gente vai clicar no gráfico, clicar com o botão direito e vir aqui nessa opção de selecionar dados. Clica em selecionar dados, ele vai mostrar a série 1, que é a sequência que a gente já conhece. O que eu vou fazer agora é adicionar uma nova série, e ela vai ter um nome. O nome vai ser Service Desk, porque agora a gente está fazendo análise do Service Desk. Depois eu tenho os valores da série, então eu vou clicar aqui, vou até remover os valores que estão lá que ele está sugerindo. E os valores que eu vou adicionar são o percentual de casos dentro do SLA e o percentual de casos fora do SLA. Tá? Faço isso, dou OK. Ele já vai entrar aqui, a gente já consegue ver, né? E aí eu vou dar OK também. O que acontece? Como eu tenho duas séries, ele está fazendo uma fora e uma dentro, né? Então essa aqui está dentro, essa aqui está fora. O que a gente precisa fazer é que as séries sejam sobrepostas, uma sobre a outra, né? Uma sobre a outra. Então, eu não quero que fique uma série dentro e uma série fora, eu quero que elas fiquem sobrepostas. Então, para isso acontecer, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar na série que a gente acabou de adicionar, que é o Service Desk, clica uma vez só para selecionar todo o conjunto, clica com o botão direito e a gente vai alterar o tipo de gráfico de série. Vem aqui em alterar o tipo de gráfico de série, troca o Service Desk para um eixo secundário. Então, trocou para o secundário. O que vai acontecer? Quando a gente trocar para o secundário e der OK, aí eles vão ficar sobrepostos. Só que essa segunda série, que é o Service Desk, ele está em cima da base, então a gente não consegue ver a base. Agora o que eu tenho que fazer basicamente é exibir a base, né? Então eu vou clicar na área azul do Service Desk, que é o primeiro ponto, aí ele vai selecionar os dois pontos, depois você tem que clicar de novo no ponto azul, para ele selecionar só esse ponto azul, que é o ponto 1. Esse ponto 1, a gente vai colocar sem preenchimento, e aí eu vou revelar o que tem por trás, né? Então a gente revela a série que tem por trás, porque como está totalmente transparente a série que está em cima, então ele revela o que tem por trás, que é a nossa base. E a segunda série, eu vou clicar aqui para selecionar o segundo ponto, tá? A gente vai colocar um preenchimento sólido e eu vou usar, por exemplo, o branco. Tá? Daria para usar o cinza também, mas eu vou usar o branco. Só que quando a gente utilizar o branco, ele tem que ter uma transparência, porque se a gente deixar só o branco, como ele está sobreposto, ele vai cobrir a série que está por trás. Então eu vou colocar uma transparência de aproximadamente aí 20%, por exemplo. Quando você coloca essa transparência de 20%, mas pode ser mais, né? Pode ser 30%, aí depende da sua necessidade. E quando você coloca a transparência, ele está branco, mas ele exibe o que está por trás, porque ele tem 20% de transparência. Então a gente consegue ver o que está por trás, que é exatamente o que está sobrando, né? E aqui a gente já consegue ter visibilidade de qual foi o valor que o Service Desk atingiu. Agora eu posso vir aqui em cima, trocar o título do gráfico, vou colocar aqui Service Desk. Vou colocar talvez uma fonte que seja mais adequada, ou que eu tenha da minha preferência, né? Eu gosto de usar uma outra fonte, eu não uso a padrão ali, então vou usar uma outra fonte, tá? E se eu quisesse, eu poderia eventualmente também mostrar aqui no meio do gráfico, talvez, o percentual que foi atingido, né? Então, para fazer isso também é muito simples. A gente pode inserir
E eu gosto de inserir, eu gosto de trabalhar com caixa de texto, né? Então eu vou inserir aqui uma caixa de texto. Cadê ela? Ilustrações. Imagens. Não, cadê? Aqui, ó, texto, perdão. Caixa de texto. Vou colocar ela aqui em qualquer lugar, vou colocar ela aqui em cima só para vocês verem, tá? Aí dentro da caixa de texto, o que a gente pode fazer? A gente clica dentro dela, onde a gente teoricamente digitaria o texto, né? Só que ao invés de digitar, eu vou clicar aqui na barra de fórmulas e vou falar, o que eu quero exibir aqui é igual ao resultado dessa série, que são os casos dentro da SLA do Service Desk. Dou Enter, ele já aparece aqui, ó, o valor. Aí eu vou colocar uma outra fonte também, que seja a minha fonte preferida naquele momento. Vou colocar aqui um tamanho maior e tudo mais. Ele voltou pro Segui aqui. Deixa eu voltar lá, fonte. Essa fonte aqui que eu quero. Pego a fonte, diminuir um pouquinho o tamanho dela. E aí basicamente o que eu vou fazer é trazer esse cara e colocar ele por aqui. Tá? Quando a gente fizer isso, basta repetir os mesmos passos para as próximas áreas, né? O próximo departamento. Então vai fazer para o Microsoft Office, para a segurança da informação, para o banco de dados, para a infraestrutura, e você vai ter as visibilidades. Você pode também trocar as cores, né? Como eu dei lá no exemplo. De repente esse aqui você vai querer o fundo preto, esse aqui você vai querer o fundo vermelho. Então vai da sua necessidade, da combinação de cores que for mais relevante para a sua empresa. E para você ver o dinamismo, por exemplo, hoje o Service Desk, de um total de 1.500 casos, 1.503 casos, 467 casos foram fechados dentro da SLA, o que representa 31%. Digamos que eles tinham fechado 1.300 casos dentro da SLA. Então, esse valor aqui, o percentual vai aumentar. Quando ele aumentar, automaticamente o gráfico já vai representar essa informação e o percentual aqui dentro também vai representar essa informação. Então, é um gráfico dinâmico, na medida que você for fazendo o input dos dados, ele já vai movimentar para mostrar para você as informações que você está querendo visualizar e vai dar um aspecto visual bem bacana para mostrar aí para as pessoas que consomem essa informação. E como eu falei, você pode usar isso em finanças, pode usar em marketing, em logística, pode utilizar em vendas, pode utilizar em RH, a depender da sua área. Para qualquer área, praticamente, a gente consegue usar esse tipo de informação quando a gente tem métricas para comparar. Legal? Como eu falei, eu vou deixar aqui embaixo o link para essa planilha para vocês poderem fazer o download e usar essa planilha aí para poder fazer os testes por conta própria. E se você gostou do vídeo, deixa aí nos comentários o que você achou, se tem algum assunto específico que você deseja saber, algum vídeo que você gostaria que fosse feito aqui. Eu sempre estou de olho nos comentários, nas sugestões, para poder trazer conteúdo relevante para vocês. Mas é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.